Olá, mi gente! Aqui é Mari, profe de espanhol, e hoje eu vou te ensinar algumas diferenças que tem entre os estudantes que falam portugueses brasileiros e os estudantes que falam inglês. Então, irlandeses, americanos, vou te explicar essa diferença agora para você. Não sai daí. Bom, quando a gente fala de cada estudante de cada idioma, essa é a parte mais vantajosa, inclusive, para estudantes brasileiros. Por quê? Porque no Brasil a gente tem o português que é muito parecido com o espanhol em muitos fatores. Então, por isso que para nós brasileiros, às vezes é muito mais fácil da gente entender, da gente começar a conseguir estar nesse ambiente de fala espanhola do que outras pessoas. E aqui eu vou te explicar algumas diferenças e algumas semelhanças também. O primeiro erro que é muito comum são os dois S's. Em português, muitas palavras a gente tem dois S's e a gente tende a trazer esse erro para o espanhol e colocar dois S's, como por exemplo, professor. Professor é uma palavra igualita, é igual em português e em espanhol, inclusive a pronúncia, só que cuidado, né? Na hora que a gente vai passar de uma língua para outra, a gente vai escrever com uma S. E sabia que esse erro também acontece com as pessoas que falam inglês? Eles também têm dois S's no inglês, então muitas das vezes eles querem passar isso para o espanhol e acabam colocando dois S's. Agora, uma grande diferença entre um estudante que fala português e um estudante que fala inglês é na hora do gênero das palavras. Eu não sei se você sabia disso, mas isso é um grande problema para as pessoas que falam inglês. Porque muitas das palavras, na verdade, não têm gênero. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, a bicicleta, na verdade, eles só vão considerar uma coisa, né? No português, não. A gente considera, inclusive, que é uma palavra feminina. Da mesma forma, em português, que a gente tem esses gêneros das palavras, a gente também vai ter esses gêneros em espanhol. E isso pra gente, brasileiro, é uma vantagem, não é uma desvantagem. Então, a gente, muitas das palavras que em português vão ter um gênero, muitas das vezes, cuidado, que não sempre, vão ser também em feminino ou em masculino no espanhol. Por exemplo, a palavra problema. Quando a gente olha a palavra problema, termina com qual vogal? A. E todas as pessoas que falam inglês tendem a entender que se termina em a palavra, isso significa que essa palavra é o quê? Feminina. Se termina em o, essa palavra é o quê? Masculina. E aí que vem o erro, né? Muitas palavras, a gente tem vários exemplos de que não necessariamente, só porque a palavra termina em a, que ela vai ser masculina ou que ela vai ser feminina, né? Então, problema é uma dessas palavras. Então, ao invés de dizer el problema, elas vão dizer la problema. Esse é um erro que brasileiros vão cometer? Não, não vão cometer, porque nós temos essa mesma estrutura no português. Mas, quer ver um erro que os brasileiros cometem? São nos grupos de palavras que a gente chama de heterogenéricas. Como se chama essas heterogenéricas? Para que servem? Heterogenéricas é o grupo de palavras que vão mudar o gênero. Ou seja, se em português essa palavrinha é feminina, em espanhol essa palavrinha vai ser masculina e vice-versa. Vamos ver alguns exemplos? Em português, o leite, em espanhol, la leche. Em português, o mel, em espanhol, la miel. Em português, o nariz, em espanhol, la nariz. E aí a gente também tem esse grupo de palavras que quando termina em umbre, vai ser feminino, quando termina em arre, vai ser masculino. El viaje e la costumbre, por exemplo. Bom, vou terminar aqui desta minha comparação entre estudantes dos dois idiomas de português e que falam inglês, para te falar uma última observação, que são o ser e estar. Ser e estar, para nós brasileiros, não teremos problema algum, porque a gente usa, na verdade, da mesma forma que em espanhol. Já ao contrário, não se passa, né? Para os estudantes que falam inglês, a gente vai ter alguns probleminhas. Por quê? Porque ser e estar para um estudante que fala inglês é a mesma coisa, né? Porque eles usam qual? Eles usam verb to be. Então, para eles, ser ou estar, na verdade, eles usam a mesma estrutura para expressar as duas coisas. Então, quando eu quero falar eu estou na sua casa e quando eu quero falar eu sou brasileiro, eles usam o mesmo verbo para isso. Só que essa também é uma vantagem para os brasileiros. Por quê? Porque o português usa a mesma estrutura que o espanhol com o uso do ser e estar. Então, em nenhum momento eu vou me confundir e vou falar, por exemplo, eu sou
eu sou bem. Eu não vou falar eu sou bem, vou falar eu estou bem. Perfeito? La mesma coisa em espanhol. Eu não sou bem, eu estou bem. Bom, essas são algumas das comparações entre pessoas, entre estudantes que falam inglês e entre estudantes que falam espanhol. Alguns erros e algumas coisinhas que a gente precisa focar mais em um estudante que fala uma língua do que fala em outra. E lembre-se, nós brasileiros temos sim muitas vantagens comparado justamente porque são línguas hermanas, temos muitas coisas em comum. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários o que você ainda não sabia, o que você quer ver por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Me siga aqui pra gente continuar tendo essa conversa. Já já teremos mais e mais vídeos. E me dê uma sugestão, o que você mais quer ver por aqui. Um beijo a todos e nos vemos!